Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Reis. Hoje eu vou falar sobre as terapias de adsorção usadas nos pacientes com Covid-19 que eu tive na Itália. Bom, os critérios para início das terapias de purificação sanguínea são divididos em critérios clínicos e laboratoriais. Por exemplo, critérios clínicos, a relação PaO2-FiO2 menor do que 300, disfunção de ventrículo esquerdo, lesão renal aguda, febre e choque. E critérios laboratoriais, como os marcadores de lesão renal, contagem de linfócitos, ferritina, DHL, dedímero, PCR, mioglobina, troponina, interleucina 6, procalcitonina. E esses seriam os mesmos critérios para monitorização da terapia. Para o término da terapia, os critérios são arbitrários. Então, em relação às terapias para remoção de citocinas, são 3 dias consecutivos de 2 a 12 horas de tratamento. E para as terapias de remoção de endotoxinas, são 2 dias de 2 a 4 horas por sessão. Obviamente, na agenda de pesquisa está a validação desses critérios clínicos e laboratoriais para o início, manutenção e término das terapias de purificação sanguínea. Bom, os cartuchos para adsorção de citocinas conseguem remover moléculas do tamanho de 10 a 60 kilodaltons. Como um exemplo aqui, a mioglobina tem 17 kilodaltons, a interleucina 6, 21 kilodaltons, fator de necrose tumoral em torno de 55 kilodaltons e a albumina 68 kilodaltons. Então, a albumina está fora do range de remoção dos cartuchos. É incrível, mas apenas um cartucho desse tem uma área de 60 mil metros quadrados. É isso mesmo, 60 mil. Então, por exemplo, aqui é o gramado do Maracanã, que tem 5 mil metros quadrados. Um cartucho desse equivale a 12 Maracanãs. A título de comparação, um dialisador de hemodiálise, a área de superfície dele seria de 1,6 metro quadrado. Então, em relação à hemoperfusão para remoção de citocinas, a técnica é essa, hemoperfusão, e o princípio é de adsorção. Bom, aqui nesse esquema nós estamos representando as fases da COVID-19 e essa terapia é aplicada no paciente que tem a fase de hiperinflamação, um fenótipo de hiperinflamação que está na UTI. Então, esse aqui é um cartucho, ele é composto por pequenas bolinhas e essa terapia ela é aplicada em torno de 6 horas por 3 dias seguidos. Então, nessas pequenas bolinhas aí é onde acontece o fenômeno da adsorção. É possível colocar em série, ou seja, associar a terapia de dialítica contínua, CRRT, com uma terapia de hemoperfusão. Então, aqui representaria o acesso venoso do paciente, a linha arterial, o sangue vem por aqui, passa pela bomba de sangue, passa pelo dialisador, depois passa pelo cartucho de adsorção e volta para o paciente. Representando aqui na máquina, então o sangue vem por aqui, passa na bomba de sangue, passa no dialisador de baixo para cima e aí depois passa no cartucho de adsorção até chegar aqui no cata-bolhas. É possível também a conexão de um circuito de hemoperfusão com o ECMO, então aqui seria a linha da ECMO que puxa o sangue do paciente, aqui é a bomba da ECMO, depois o sangue passa pela membrana oxigenadora e volta para o paciente. A gente coloca um Luer lock aqui, conecta o sistema da hemoperfusão, o sangue vai passar pelo cartucho e depois volta para o circuito. Obviamente, tem uma diferença muito grande dos fluxos. Então, enquanto o fluxo da ECMO é em torno de 5.000 ml por minuto, o fluxo aqui do nosso cartucho vai ser em torno de 150 ml por minuto. Agora eu vou falar das terapias de hemoperfusão para remoção de endotoxinas. Bom, o que são as endotoxinas? A gente sabe que a parede das bactérias gram-negativas é composta de 2 membranas, a membrana interna e a membrana externa. As endotoxinas ou lipopolissacarídeos são moléculas que estão ancoradas na membrana externa e quando você tem a lise das bactérias, essas moléculas causam lesão tecidual, principalmente mediada pelo receptor Toll-like tipo 4. Quando que a gente aplica a terapia
para remoção de endotoxinas? Bom, geralmente isso acontece naquele paciente que passou pela fase de hiperinflamação e está naquele estado de imunoparálise. E aí ele tem infecções gram-negativas sobrepostas ao quadro dele inicial, obviamente infecções nosocomiais. Então, geralmente é nessa fase aqui que a gente aplica essa terapia. O estudo que dá mais força e embasamento para a aplicação da hemoperfusão para a remoção de citocinas foi uma análise post-hoc do estudo Euphrates. Nesse estudo, os pacientes que tinham a atividade de endotoxina, que é um teste que eu vou mostrar, entre 0,6 e 0,9, se beneficiaram do tratamento de endotoxina quando comparados ao grupo que usou o cartucho que não tinha essas propriedades, o sham. Então, aqui é a análise da amostra de sangue. Então, nós vamos à UTI, fazemos a coleta, levamos para o laboratório da nefrologia e é o teste que chama atividade de endotoxina. Aqui é a análise, então, das amostras e essa máquina faz a leitura que dá o resultado da atividade de endotoxina. E aí aqui é o tratamento em curso. Essa aqui é uma máquina de diálise contínua, mas no caso está sendo usada para hemoperfusão. É necessária só uma bomba de sangue, de forma que o sangue passa pela bomba. Aqui um fluxo de sangue mais baixo. Então, eu vou mostrar novamente aqui o circuito. Basicamente é isso, ó. O sangue vem do paciente, ele passa pela bomba de sangue, vem de baixo para cima aqui no cartucho para remoção de endotoxinas. Aí ele vem aqui, faz essa voltinha, cai no cata-bolhas e volta para o paciente. Agora eu vou falar de um outro tratamento de purificação sanguínea, que é a Plasma Adsorption Perfusion, ou PAP. Como que funciona a PAP? A PAP é aplicada em pacientes que têm o quadro de insuficiência hepática ou pacientes apenas com hiperbilirrubinemia de qualquer etiologia. Bom, aqui representa, então, o acesso venoso do paciente. O sangue vem por aqui, passa pela bomba de sangue, depois ele vem aqui. E esse aqui não é um dialisador. Isso aqui é um plasma filtro. Ele vai separar 30% do plasma do paciente. Então, 30% do plasma vai passar por uma outra bomba, passa pelo cartucho, esse daqui, para adsorção de bilirrubina, e depois vem aqui no catabolhas. Enquanto que o resto do sangue vem por aqui e se junta a ele aqui. E depois isso vai voltar para o paciente. Então, aqui é o tratamento em curso. Novamente, o sangue vem do paciente, passa aqui pela bomba de sangue, vai vir aqui por baixo, passa no plasma filtro, 30% do plasma vem por aqui, passa pela bomba de plasma, vai passar no cartucho aqui de baixo para cima, e aí depois vai se juntar com o resto do sangue, que veio aqui de cima, no catabolhas e voltar para o paciente. Então, esse aqui é um tratamento em curso. Esse cartucho é onde acontece a absorção tanto de bilirrubina quanto de sais biliares. E aí o fluxo de sangue que a gente usa nessa terapia é de 150 ml por minuto. Agora eu vou falar da ECOR, que é a remoção do CO2. Então o mecanismo de remoção do CO2 é por difusão e ele funciona da seguinte forma. É necessário que eu tenha um fluxo de sangue no circuito de pelo menos 400 ml por minuto. Então, para isso, eu preciso de um catéter no mínimo de 13 French. Um acesso venoso, o sangue vem por aqui, passa pela bomba de sangue e depois ele passa pela membrana oxigenadora. Aqui, pela difusão, vai sair o CO2. Então, aqui o sangue entra na membrana com uma PaCO2 de 70 e sai com uma PaCO2 de 40. Isso pode ser feito com uma máquina dedicada para esse tratamento, então uma máquina que tem apenas uma bomba de sangue, ou pode ser feito em linha com uma máquina de diálise contínua, aqui então o filtro aplicado junto com a máquina de diálise contínua.
Esse consenso foi publicado agora em agosto, e especificamente quando ele se posiciona em relação à SARA, a ARDS, ARDS, então ele permite que seja aplicada a ventilação ultraprotetora, que é uma ventilação com volume corrente menor do que 6 ml por quilograma. E para iniciar a terapia, habitualmente seria um paciente que está com uma PaCO2 acima de 60, um pH menor do que 7,25, uma frequência respiratória maior do que 20, uma relação PO2-FO2 menor do que 150 e uma PIP maior do que 8. Esses seriam os critérios para início da terapia, para guiar o início da terapia. E para desmame da terapia, seria um tratamento que funcionou pelo menos por 48 horas. Agora, você está conseguindo manter o paciente com volume corrente de 6 ml por minuto, a frequência está entre 20 e 30, o pH melhorou, está acima de 7,30 e a frequência respiratória está menor do que 25. Então, você vai considerar o desmame e a interrupção da terapia se esses critérios aqui forem preenchidos. Bom, lá em Vicenza também nós aplicávamos os novos biomarcadores de lesão renal. Então, primeiro eu vou falar sobre os marcadores de parada do ciclo celular, que são marcadores de estresse celular. E esse artigo foi publicado pelo nosso grupo, especificamente em pacientes COVID. Foi um estudo prospectivo, observacional, com 23 pacientes. Desses 23, 11 estavam na enfermaria e 12 na terapia intensiva. Bom, a aplicação desse biomarcador, ele é um biomarcador urinário, não conseguiu diferenciar os pacientes que iam desenvolver ou não iriam desenvolver lesão renal aguda. Porém, nos pacientes que tinham um valor acima de 2, eles todos desenvolveram lesão renal aguda estágio 3. E os pacientes que tinham o NephroCheck, o nome desse teste, menor do que 0,3 nanogramas por ml ao quadrado, mesmo eles desenvolvendo lesão renal aguda, não havia uma progressão do estágio da lesão renal aguda. Então, ele tem uma utilidade discriminatória. Um outro estudo também em pacientes COVID, agora com o NGAL. O NGAL é um marcador de lesão tubular, enquanto que o TIMP2 e GFBP7, ele é um marcador de estresse celular, de parada do ciclo celular. Esse estudo foi um estudo retrospectivo no Japão. Todos os pacientes, os 17 pacientes, estavam na terapia intensiva e o teste foi coletado na admissão dos pacientes. Desses 17, 10 desenvolveram lesão renal aguda e a mediana do NGAL foi de 93 nanogramas por ml. 7 não desenvolveram e a mediana foi de 26. O cutoff ideal, então, para a predição dos pacientes que vão ou não desenvolver lesão renal aguda seria de 73, com uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 86%, que são muito boas. Bom, esses aqui foram os artigos que nós publicamos, então, nos últimos 6 meses, sobre todos relacionados à COVID, esses aqui, em vários jornais de muito alto fator de impacto, principalmente no Lancet, e publicamos 2 artigos na Nature. E eu aproveito para fazer o convite para o curso de Vicenza, que vai ser na semana que vem. Eu vou fazer uma apresentação sobre novas membranas de diálise. E no curso de San Diego, no ano que vem, em março, onde eu vou falar sobre as terapias de purificação sanguínea. Muito obrigado. Gostaria de agradecer à comissão organizadora e bom segmento do curso para vocês. Até logo.